chapter 5, Mateus capítulo 5, verse 17. versículo 17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Verse 20. Versículo 20. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of Pharisees and the scribes, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Now we come to the soul of the Sermon on the Mount. Agora nós chegamos à alma do Sermão do Monte. This very important key here Há being uma given. chave muito importante aqui que nos é dada. After we learn about the Beatitudes, Após aprendermos as bem-aventuranças, now we will go one step further. nós agora avançaremos um passo. Because here the Lord talk about the law. Que aqui o Senhor fala a respeito da lei. And also talk about the scribes, Pharisees and the scribes. E fala também a respeito dos escribas e fariseus. Now, who are the scribes? Então, quem são os escribas? You know, the law was given in the Bible, Então, a lei foi dada na Bíblia. but who is the one to interpret the law? Mas quem era aquele que interpretava a lei? The scribe, the interpreter of the law. Os escribas eram os intérpretes da lei. And who are the Pharisees? E quem eram os fariseus? They are the keeper of the law. Eles eram os que guardavam a lei. They not only keep the commandments of God, Eles não apenas guardavam os mandamentos de Deus, they also keep the interpretations of the commandments of God. mas eles também guardavam as interpretações dos mandamentos de Deus. So that's why you have the law and the scribe, Pharisees and the scribe. É por isso que você tem a lei, os escribas e os fariseus. For example, Sabbath. Por exemplo, o sábado. We are not supposed to work on Sabbath. Não deveriam trabalhar no sábado, Now, can we carry water on Sabbath? mas podemos carregar água no sábado. Now, this is a cup of water. Aqui está uma xícara de Do you água. think on Sabbath can I carry a cup of water? Será que no sábado eu posso carregar uma xícara de água? So in the Bible, you don't get the solution. Na Bíblia você não encontra a In the resposta. Bible, only general direction. Na Bíblia você só tem a direção mais ampla. Do you see? vê. That's the law. Essa é a lei. But now, who will tell us how much water we carry? That's work. Mas quem é que vai dizer que carregar qual quantidade de água é trabalho? So it was the scribes who really interpret the law, Eram os escribas que interpretavam a lei. and then scribe will tell you, Então os escribas dirão a você: now, if you carry this cup of water, definitely the work. se você de fato carregar essa xícara de água, definitivamente isso é trabalho. So suppose you just dip into it. Vamos supor que você só molha o dedo aqui dentro. If enough water can wet this part, Se você obtiver a quantidade de água suficiente para molhar a sobrancelha, now that's work. isso já é trabalho. Do you see? Just Você as vê? much that's work. Se for esse tanto para poder molhar a sobrancelha, já é trabalho. And then who is Pharisee? Então quem eram os fariseus? They are doing nothing but separate themselves for keeping the law. Eles não faziam nada além do que separar a si mesmos para guardar a lei. Especially the law interpreted by the scribes. Especialmente a lei como interpretada pelos escribas. So they are the experts on law. Então eles eram especialistas em lei. But now, brothers, Mas agora, irmãos, our Lord said, nosso Senhor diz: do not think that I have come to abolish the law não penseis que vim revogar a lei or the prophets. ou os I profetas. have not come to abolish them, but to fulfill them. Não vim para revogar, vim para cumprir. Because that's very important. Porque isso é muito importante. Why? Por quê? Because this will tell us what the nature of the kingdom of heaven. Porque isso vai nos falar qual é a natureza do reino dos céus. How is different from the kingdom of Israel. E quão diferente é do reino de Israel. Now, extension of the kingdom of Israel is Messianic kingdom. Então a extensão do reino de Israel é o reino messiânico. So when you talk of the best members in the kingdom, Quando você fala a respeito dos melhores membros do reino, definitely Pharisees and the scribes. definitivamente serão os escribas e Do os you see that? fariseus. Vocês Now we veem? have to understand that.
Nós temos que entender isso. Then, when you talk about law, Então, quando você fala a respeito da lei, law have been given to the people of Israel então a lei foi dada ao povo de Israel, because they share the same covenant. porque eles compartilhavam o mesmo mandamento, In that a mesma covenant, aliança. if they fulfill the law, Então, naquela aliança, se eles if cumprissem a they lei, keep the commandments, se eles guardassem os the mandamentos, Lord will bless them. o Senhor os No abençoaria. matter what, the blessing should be upon them. Não importa o que acontecesse, a bênção estaria sobre If they eles. violate the law, Se eles violassem a lei, they will be cursed. eles seriam amaldiçoados. Do you see? Vocês veem? Now, this is the kingdom of Israel. Então, este é o reino de Israel. They are chosen people of God, Eles eram o povo escolhido de Deus, but they were not born by God. mas eles não nasceram de Deus. If they are born by God like we do, Se eles tivessem nascido de Deus como nós nascemos, so that relationship is a life relationship. então aquele relacionamento seria um relacionamento de vida. Now, in the kingdom of heaven today, Então, no reino dos céus we hoje, share the same life with our Heavenly Father. nós compartilhamos da mesma vida com o nosso Pai This Celestial. kingdom is kingdom of our Father. Esse reino, então, para nós é o reino do nosso But Pai. in Messianic kingdom, Mas o reino messiânico, or in the kingdom of Israel, ou no reino de Israel, the relationship is the king and the subject. o relacionamento é de um rei com seus súditos. They were bound. Eles estavam Why they are chosen people? eles estavam ali numa aliança porque eles Why eram not Gentile? porque eles eram um povo escolhido, não os Why gentios. Gentile is not part of the kingdom? Por que os gentios não eram parte do reino? Very simple. Muito simples. Because they have nothing to do with the covenant. Porque eles não tinham nada a ver com aquela aliança. So it is that covenant bind everybody together. Era aquela aliança que unia aquelas pessoas. By this way, Então, dessa they are forma, being separate from the world. eles foram separados do mundo. They are chosen people of God. Então, eles eram o povo escolhido de Deus. So in that covenant, Então, nessa aliança, very important part, they have to keep the law. então uma parte muito importante é que eles têm que guardar a lei. Law represents the moral standard of God. Então, a lei representa o padrão moral de Deus. And that moral standard reflects who the king of the kingdom is. Então, aquele padrão moral reflete quem é o rei do reino. The Ten Os Commandments 10 mandamentos, actually actually reflecting what God is Na who rela- God is. na realidade, reflete quem é Deus. So for that reason, Por esta razão, if you want to become the people of God, então, se você quiser se tornar povo de Deus, you don't want to put God in disgrace. você não quer levar Deus à desgraça. You don't want to put God in shame. Você não quer envergonhar a Deus. You don't want to misrepresent God. Você não quer representar mal a Deus. So God really entrusts a testimony to these people. Então Deus confiou esse testemunho a esse povo. So remember what a trust. Então observe bem que confiança foi essa. But because here is not life relationship. Então pelo fato de não ser um relacionamento vivo, Of course, everything is outwardly. é claro que tudo é exterior. Now let me give you another illustration. Deixe-me dar uma outra ilustração. For example, Singapore today Então, por exemplo, em Singapura hoje, is very famous, fine nation. é uma nação muito bonita, muito linda. But that fine in English has two meanings. E quando eu uso o termo fine, que é em inglês, que é bonita, It means elegante, good nation. fine significa uma nação boa. But fine also means that if you violate the law, you will be fined. Então, a palavra fine em inglês também significa multa. So be Então, se careful. você violar a lei, você vai ser multado. So Então, be toma cuidado. careful. Toma cuidado. If you are in Singapore, Portanto, presta atenção. Se você for para if you Singapura, violate certain law. se você violar alguma lei, Now recently, I forgot someone from Sweden or from Switzerland, I think, eu creio que recentemente alguém da Suíça and violate some law in Singapore. violou uma das leis lá em Think Singapura. about this is very rigid country. E é um país muito rígido com suas If leis. you drop something or if something something like on the ground, Se você deixar cair, por exemplo, uma goma de mascar no chão, you'll be fined. você vai ser multado. You see, everywhere you have to keep that law. Todo lugar ali você tem que guardar a lei. Now the people of Singapore, they really obey the law. E as pessoas de Singapura obedecem a lei. You visit the city so clean. Quando você visita aquela cidade, é tão limpinho. No one dare to drop anything. Ninguém ousa deixar cair nada. So that's how keep this whole. That's why the whole nation is fine. É por isso que toda aquela nação é fine. Because they were fined. That's why they're bonita. fine. Então a nação é bonita porque eles multam. And everybody had to keep the law.
Então todos têm que guardar a lei. Why? Por quê? They have no way. Eles não têm saída. We are subjects. Nós somos simplesmente And súditos. the government demand that. Então o governo demanda isso. The reason is that not that I want to keep this law. O motivo não é que eu quero guardar a lei. I have no É choice. que eu não tenho alternativa. I have to be fined $200. Eu vou ser multado em 200 So, as dólares. if I become slave. É como se eu me tornasse um Even I escravo. don't like the law. Mesmo se eu não gostar da Even I lei, don't keep the law. mesmo se eu não quiser guardar a lei, But I become the slave to the law. eu me torno escravo daquela lei. Otherwise, I will suffer the loss. De outra forma, eu sofreria uma perda. And otherwise, I will be whipped even today. E até mesmo hoje, uma das penalidades pode ser chibatada. That just happened recently. Aconteceu recentemente. You know, that's just beyond the people, beyond the mind of European. Esse tipo de coisa é completamente além da mentalidade de They qualquer do povo everything in Europe. europeu. Tudo na Europa. Free, all free. Tudo é gratuito, But of course, livre. Singapore also a free É country. claro que Singapura é um país livre, But it's also a fine country. mas também é um país So fine. then someone really, someone really violated the law. Então, se alguém viola a lei, There's no mercy. não há He misericórdia. has to be whipped. Ele vai ter que receber chibatadas. Now, literally, he has to be whipped. Literalmente, ele vai receber chibatadas. So, brother, Então, irmãos, when the people of God signed a covenant with God, então quando o povo de Deus assinou aquela aliança com Deus, very simple. Muito simples. If they keep the commandments, se eles guardarem os if they mandamentos, keep the law, se eles guardarem a lei, they will be blessed. eles serão abençoados. Remember, Lembre-se. they will be rich. Eles serão ricos, They will have a rosy future. terão aquele futuro rosado. But if they violate the law, Mas se eles violarem a lei, then they will be cursed. então eles serão amaldiçoados. Now, to be cursed, just like to be fined. Então, ser amaldiçoado é a mesma coisa do que ser multado. They cannot afford to be fined, or cannot afford to be cursed. Eles não podem se dar ao luxo de serem multados ou serem amaldiçoados. So they keep the law Então eles guardam a lei. as if they are slaves. É como se fossem escravos. They are not willing. Eles não querem, But there's no way out. mas não tem saída. According to the De nature, acordo com a natureza, they want to be speeding. eles querem correr, ultrapassar a velocidade máxima. But then, while you're driving, while you're speeding, you always look at the mirror. Então, quando ele está ali ultrapassando a velocidade máxima, está sempre olhando o retrovisor. But you want to know whether police is behind you. Quer ver se tem um carro da polícia atrás de você. Police represent the law. A polícia representa a lei. When you enforce the law, Quando então ela reforça a lei, when you are speeding, you'll be fined. quando você ultrapassa o limite de velocidade, você vai ser multado. You are free indeed. Você é livre de No verdade. one can limit you. Ninguém pode te limitar. So you see, Então você vê, according to your de nature, acordo com sua natureza, you don't want to follow the law. você não quer seguir a lei. You are speeding. Você quer acelerar. And one day, one brother, Um dia um irmão, he drive the car contra a mão. You see what I mean? And then, ele dirigiu o carro na then contramão. he justify himself. Aí ele justificou-se. He said, I'm in hurry. Eu tô com pressa. I should be punctual in the meeting. Eu tenho que chegar pontualmente na reunião. He never punctual at the other time. Mas ele nunca era pontual nas But outras that vezes. day he want to be Mas punctual. naquele dia ele tinha que ser pontual. That's why contra a mão. You Foi por see? isso que ele entrou na contramão. You see, brothers, Você vê, irmãos? when we violate the law, Quando nós violamos a lei, what do you mean? o que você Mean quer that dizer? according to your nature, you don't want to obey it, Significa, de acordo com a sua natureza, você não quer obedecer. but you can afford it to be fined. Mas você não pode se So, dar ao luxo de you ser obey the multado. law. Então você obedece. You become the slave of the law. Você se torna escravo da lei. The law become your burden. A lei se torna o seu fardo. That's why Matthew chapter 11. É por isso que em Mateus capítulo 11, You know what the Lord said? sabe o que o Senhor disse? What the Lord said? Vê o que o Senhor disse? The Lord said, "Come to me, all you who are weary and burdened. Versículo 28 do capítulo 11. Vinde a mim todos que estáis cansados e I sobrecarregados. will give you rest." Eu vos aliviarei, ou em inglês, eu vos darei descanso. Brothers and sisters, Irmãos e these irmãs, people are tired. essas pessoas estão cansadas. They were so burdened. Eles estão tão sobrecarregados. They are heavy laden. Eles estão sobrecarregados. So, brothers and Então, sisters, irmãos, they almost crashed. eles quase estão entrando em The colapso. law become the burden to them. A lei se torna um cargo para As a eles. Jew, Como judeu, they not only keep the 10 commandments, eles não apenas guardavam os 10 mandamentos, they also had to keep 613 regulations. mas eles tinham que
guardar 613 regulamentos which is not in the Bible, que não estão na Bíblia, but given by the mas foram scribes. dados pelos escribas. So, brothers, Então, irmãos, the Lord wants to give them the rest. o Senhor deseja dar-lhes descanso. Come to me. Vinde a mim. You are in the nation. You are in a kingdom. Vocês estão no reino. You become slave. Vocês se tornaram You are escravos. just subject. Vocês são simplesmente súditos. You keep the law. Vocês guardam a lei, You are not doing it willingly. mas você não está fazendo isso de You vontade fulfill the própria. righteousness of the law, Você preenche, você cumpre a justiça da lei, being a slave sendo escravo. who had the burden behind his E back. dessa forma você tem esse fardo nas suas Come costas. to me. Mas vinde a mim, Brothers and sisters, irmãos e irmãs. that's the good news. Essas são as boas That's novas. the message. Essa é a mensagem. So, brother, Então, irmãos, when the Lord talked about the law, quando o Senhor fala a respeito da lei, He said, Ele diz: do not think I have come to abolish the law. não penseis que vim revogar a lei. And have not come to abolish them, but to fulfill them. Não vim para revogar, vim para cumprir. Why? Por quê? Because law represents the moral standard of God. Porque a lei representa o padrão moral de Deus. Our Lord never lowered the standard, E o nosso Senhor nunca abaixa o seu padrão, but He wants to fulfill it. mas Ele quer cumprir. In what way our Lord will fulfill De it? que maneira o nosso Senhor vai cumprir? Only in the kingdom of heaven, Somente no reino dos céus. the law still the law. A lei é a lei. The moral standard never been lowered. O padrão moral nunca foi reduzido. That's kingdom of heaven. Este é o reino dos céus. Why? Por quê? Because the law, it represents the moral standard of God. Porque a lei representa o padrão moral de Deus. Now we are not just slaves. Nós não somos apenas escravos. We are sons. Nós somos And filhos daughters. e filhas. We share the same life of king. Nós compartilhamos da mesma vida do rei. The royal life is in you and in me. Essa vida real está em você e em mim. Now we obey the law of Heavenly Father. Então agora nós obedecemos a lei do nosso Pai And our Celestial. life is life obedience. E a nossa vida é uma vida de We obediência. are willing. Nós We estamos want to desejosos. keep the law willingly. Nós queremos guardar a lei porque nós desejamos. So, brothers, Então, irmãos, then by this way, então dessa forma, you fulfill the law. você cumpre a lei. You see, brothers and sisters, veem, irmãos e that's irmãs? why you have to read everything within the context. É por isso que você tem que ler tudo no contexto. The kingdom of heaven O reino dos céus is the kingdom of our Father. é o reino do nosso Pai. We share the same life. Nós compartilhamos da mesma And that vida. life is extraordinary life. E essa vida é uma vida And extraordinária. that life is going to fulfill all the law. E essa vida vai cumprir toda a lei. Do you see that? Vocês veem isso? Now, very interesting. Algo muito interessante. Suppose as a student, Vamos supor que como estudante, if you take examination, se você então fizer uma prova, suppose you have 10 points. vamos supor que vale 10 pontos. Now you have not a days, then then you are great. Então se você tirar nota 10, você é maioral. But what happens? Suppose we say you pass means 5, not a 5. É, All right? vamos supor que para passar você precisa de 5. Now think about it. Pense nisso. If you pass not a 5, Se você passar com and 5, if you really get them 10, e se você realmente obtiver 10, you fulfill. Because all the teacher wants you is 5. tudo, o mínimo que o professor quer é que ele deseja Then você you ter pass. 5. Then Você you pass. passa. You will be graduated. Tudo bem, você forma. So now, brothers, Agora, irmãos, if you are able to reach 10, se você conseguir tirar 10, far beyond the requirement. muito além do limite mínimo, So when you reach 10, quando você chega no 10, you definitely fulfill 5. certamente você cumpriu 5. That's Old Testament. Isso é o Antigo Testamento. In Old No Testament, Antigo Testamento, if you keep the commandments, se você guardar os 10 mandamentos, they don't care whether you keep it willingly or not willingly. não importa se você guardou querendo ou não. Or your obedience is slavery obedience. Ou seja, a sua obediência é uma obediência escrava. Sometimes, Algumas vezes, when we sabe, study Ephesians, quando nós estudamos Efésios, now, husband is the head, o marido é o cabeça. and the wife should obey the husband. E a esposa tem que ser submissa ao marido. Sometimes we always think of a slavery obedience. Frequentemente nós pensamos isso como se fosse uma obediência escrava. That's not in the Bible. Isso não está na Bíblia.
husband as the head. o marido como cabeça. Only when he is under the headship of Christ. Somente quando ele estiver sob o Senhor Jesus como seu cabeça. Then he will become represented authority. Aí então ele se torna uma autoridade representativa. So do you see that, brothers? Vocês veem isso, irmãos? So by this way, Então dessa forma, now when the wife obey the husband, quando a esposa obedece ao marido, just like church obey the é head, da mesma forma como a igreja obedece Out ao of seu love. cabeça. É por causa do amor. you obey. Você obedece. It's willingly. É por vontade própria. Brothers and Irmãos e sisters, it irmãs, depends on what kingdom you are in. depende em qual reino você se We encontra. have got used to the world too long. Nós nos acostumamos demais com o When we mundo. taught obedience, Quando nos é ensinado it's obediência, obedient in this world. a obediência neste mundo, In the kingdom of love, mas no reino do amor, to obey obedecer is so natural. é tão natural. It won't take any effort. Não tem qualquer esforço. For the sake of love, Por causa do amor, you want to do everything for your master. você quer fazer tudo pelo seu mestre. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, remember, lembre-se, very important. é muito importante. Here is the nature of the kingdom of heaven. Aqui está a natureza do reino dos céus. Here you have a law. Aqui você tem a lei. In the Old Testament, No Antigo Testamento, now you have a law. você tem a lei. The law never lower the standard. A lei nunca diminui seu padrão. If you take away the law, Se você remover a lei, you take away the covenant. você também remove a They aliança. are no longer chosen people anymore. Eles não serão povo escolhido mais. There's no kingdom of Israel anymore. Então não haverá mais o reino de Israel. So, my brothers and Então, meus sisters, irmãos e irmãs, remember, that's lembre-se. very interesting. É muito interessante. When we talk about the law, Quando você fala da you lei, talk about law, you talk about the nation of Israel, você fala a respeito da nação de Israel, kingdom of Israel. reino de Israel. Then, if you talk about law, Você fala da you lei, talk about Pharisees and the scribes. você fala dos fariseus e dos escribas. If they defy the law, Se eles definem a lei, if they explain the law, se eles explicam a lei, if they obey the law, se eles obedecem a they lei, must be the cream in the kingdom. eles têm que ser a nata do reino. They must be example. Eles têm que ser aquele They exemplo. must be the norm. Eles têm que ser a norma, Do you see padrão. that, brothers? Vocês veem isso, irmãos? Now, Agora. so now, in what way E de que maneira? the Lord said, "I come to fulfill the law"? Que o Senhor disse, eu vim para cumprir a lei. Now here you have two righteousness: Aqui você tem duas justiças. the righteousness of scribe and the Pharisees, Você tem a justiça dos escribas e fariseus. and the righteousness of the law. Essa é a justiça da lei. Do you see that? Você vê But isso? now here is the righteousness of the disciples. Agora aqui está a justiça dos discípulos. Now, unless your righteousness A menos que a sua justiça surpass that of Pharisees and scribes, ultrapasse, ou seja, vá além da justiça dos escribas e you fariseus, will never enter into the kingdom of heaven. você nunca entrará no reino dos céus. You will never call the kingdom of heaven yours. Você nunca vai poder chamar de seu o reino dos céus. You will never receive the reward in the heaven. Você nunca receberá a recompensa nos céus. In another Em way, outras palavras, you will never shine with Christ você nunca brilhará com Cristo and feast with e Christ banqueteará com Cristo and reign with Christ. e reinará com Cristo. Three things. Três coisas. Remember, Lembre-se. talk of reward. Quando fala de recompensa, Very simple. é muito simples. What do you mean by entering into the O que kingdom? você quer dizer por entrar no reino? Shine with Christ, Resplandecer com Cristo, feast with Christ, banquetear com Cristo reign with e Christ. reinar com Cristo. That means you enter into that. That means you can call the kingdom of heaven yours. Isso significa que você pode de fato chamar o reino dos céus de seu. It's so clear, brothers and É sisters. tão claro, irmãos e irmãs. Now, if this is the case, Se for esse o caso, now you know that agora você sabe, this kingdom of heaven este reino dos céus must mean the kingdom of heaven proper. tem que significar o reino de Deus Only heavenly part. propriamente dito. You see that? É exatamente aquele compartimento And in celestial. chapter E 8. no capítulo 8, Now, the Bible used the sons of kingdom to describe the people of Israel. então a Bíblia utiliza os filhos do reino para exemplificar o povo de Israel. We are sons of kingdom by life. Nós somos filhos do reino por causa da They are vida. sons of kingdom by covenant. Eles são filhos do reino por causa da We aliança. all within this kingdom of heavens. Ambos estamos no reino dos céus. We belong to the kingdom of our Father. Nós pertencemos ao reino do nosso Pai. Do you see that? Vocês veem isso? Now, even at the end days, Mesmo no fim dos dias, if your righteousness does not surpass that of the scribe and the Pharisees, se a sua justiça não ultrapassar dos escribas e fariseus, you cannot enter into it. você não vai poder entrar But they nele. are called the sons of kingdom.
kingdom. Mas eles são chamados filhos do reino. So my brother Então, irmãos sister, e irmãs, what does that mean? o que significa They isso? have no part in the glory and the reward in heaven. Eles não terão qualquer parte na glória e na recompensa dos céus During that 1,000 years. durante aqueles 1000 anos. Now do you understand? Agora você entende? Normally, so if you read the Bible carefully, Se você ler a Bíblia cuidadosamente, so here is what it means. aqui está o que significa. But very interesting. Mas é muito interessante. If you really read on, Se você prosseguir lendo, what is the righteousness of the Pharisees and the scribes? qual é a justiça dos escribas e dos fariseus? What is the righteousness of a disciple? Qual é a justiça dos discípulos? And the Lord cites 6 examples. E o Senhor vai dar 6 exemplos. If you read on, Se você continuar lendo, from these 6 examples, desses 6 exemplos, you know in what way você vai saber de que maneira our righteousness a nossa justiça ought to surpass that of scribe and tem Pharisees. que ultrapassar dos escribas e fariseus. Then we'll call the kingdom of heaven ours. Aí então nós poderemos dizer que o reino dos céus é nosso. At that day, Naquele dia, during 1,000 years. durante 1000 anos. So, brothers and Então, irmãos e sisters, irmãs, this is very Isso é important. muito importante. First example, Primeiro exemplo. and you have heard that it is said to the people long ago, É o vício que foi dito aos antigos. do not murder. Não matarás. Versículo 25. That's one of the 10 commandments. E esse é um dos 10 mandamentos. That part of law. Isso é parte da lei. That part of 10 É commandments. parte dos 10 mandamentos. Do you see that, brothers? Vocês veem isso, irmãos? Now, this nota 5. Isso aí é passing grade. Now, what is nota 10? O que é a nota 10? Then the Lord said, Aí o Senhor diz, but I tell you, eu, porém, vos digo. it was Moses who told you, do not murder. Foi Moisés quem vos disse, não matarás. That definitely is the law of God. De fato, essa é a lei de Deus. That represents the demand and moral standard of God. Isso significa o padrão moral de Deus. Even today, Mesmo hoje, don't lower it. não abaixe esse padrão. But I tell you that porém, vos anyone digo. who's angry with his brother will be subject to judgment. Que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Because only Lord knows to kill, to murder is a long process. Porque somente o Senhor sabe que matar, assassinar é um processo longo. In the end of that process, that's murdering. No final deste processo, acontece a morte. But before the murdering, you have anger in you. Mas antes do assassinato, você já tem a ira em você. When you nourish that anger, Quando você começa a alimentar essa to the ira, point you cannot control yourself, ao ponto que você não consegue se controlar mais, murder. acontece o assassinato. What law? E o que é a In lei? the kingdom of Israel, No reino de Israel, they only want to see eles só querem ver whether you have the last act or not. se aquele último ato acontece ou não. They don't care whether you have anger inside or not. Eles não estão importando se você está com raiva dentro de você ou não. Now, if you kill, Se você matar, if you murder, se você assassinar, you violate the law. você viola a lei. So if you keep the law, Se você guardar a lei, that's the righteousness of the scribe and the Pharisee. essa será a justiça dos escribas e fariseus. If you keep that law, Se você guardar essa lei, you fulfill the righteousness of law. você cumpriu a justiça da lei. That's why Paul said, É por isso que Paulo disse, I'm blameless eu sou inculpável, according to the righteousness of law. de acordo com a justiça da lei. Yes, Sim, he never murdered, ele nunca matou, according to him. de acordo com ele. But actually he murdered many Mas Christians. de fato ele matou muitos Do you cristãos. see that? Você vê isso? But anyway, according to him, acordo com ele. do not murder. He never do that. Ele, quando fala não matarás, ele nunca fez isso. But if you ask Paul, Mas se você perguntar a Paulo, yes, you never murder. sim, você nunca matou. But have you nourished the anger? Mas você já alimentou aquela ira? Now, if you are the sons of kingdom of heaven, Mas se vocês são os filhos do reino dos céus, now what the king wants of you o que o rei quer de você is not whether you have that act or not. não é se você comete aquele ato ou não. If you are angry with your brother, Mas se você somente estiver com ira contra o seu you irmão, already commit the murdering. você já cometeu o You assassinato. already violate the law. Você já violou a lei. So, brothers, Então, irmãos, for that reason, por essa razão, don't be angry. não se irem. If you are angry, Se você se irá, when you see the sun setting, quando você vê o sol se pôr, angry no more. não sinta mais ira. If you do not
if you're still angry, Se você ainda estiver irado, you are sinning against God. você vai estar pecando You are contra sinning Deus. against the Lord. Você está pecando contra o Senhor. So every day, Cada dia, the Lord tries to take away your anger. o Senhor deseja remover a sua ira. During A ira in the de você. morning, De manhã, when you blow the how do you say blow the gas balão. balloon, when you blow the balloon. Quando você enche o balão, Now in the beginning, no princípio, early morning this big, então de manhãzinho, quando você começa a encher o balão, está but now pequenininho. many people irritate you. Agora as pessoas começam a te irritar. So balloon bigger Aí and esse bigger. balão vai enchendo. But E vai in enchendo. almost sunset, E quando tá o sol se you pondo, accumulate all the pressure in the whole day. a pressão do dia inteiro está dentro daquele balão. No wonder if you measure your blood pressure Não é de se admirar se você medir a pressão before arterial the sunset, antes do sol se pôr, it's almost highest blood pressure. deve estar no ponto mais alto. Whole day of pressure upon you. É um dia inteirinho de pressão You sobre are so você. angry. Você está com tanta You're ira. angry with your husband, Ira do with raiva do your marido, children, com os filhos. especially after you are being irritated by your boss. Especialmente se você foi irritado pelo seu You are chefe. so Você frustrated. fica tão frustrado. So at rather home, Então quando você chega em you are casa, not happy with this person, another você não está person. feliz com essa pessoa, com aquela pessoa. Yes, you are angry. Sim, você está com ira. You have anger. Você tem raiva. But the Lord said, Mas o Senhor diz, when you see the sun is quando setting, você vê o sol se pondo, no more. não pode ter mais. Somehow the Holy Spirit used a pin É como se o Espírito Santo pegasse uma agulha, to touch um the balloon, alfinete, but the balloon, para encostar naquele balão. everything should be gone. Aí tudo se vai. This is the best way Essa é a melhor to maneira keep you away from the high blood pressure. de evitar que você tenha pressão alta. Why today you have so high pressure? Por que vocês hoje têm hipertensão? You're always under the tension. Porque todos estamos sob tensão. You don't want to forgive. Você não quer perdoar. You don't want to forget. Você não quer esquecer. And for that E reason, por essa razão, accumulate. acumula, acumula e acumula. No. Não? Every day A cada dia, before sunset, antes do sol se pôr, the anger has to be gone. a ira tem que ir. The cross will deal with your anger. A cruz lidará com a sua ira. Why? Por quê? Your anger will lead to murdering. Porque aquela ira pode conduzir ao Many assassinato. Christians, they never murder. Muitos cristãos nunca matam. But don't Mas forget, não se esqueçam, they sin against God. eles pecam contra Deus. So you see, brothers and Vocês veem, irmãos e sisters, irmãs? something much deeper. É algo muito mais profundo. Now, in the Old Testament economy, Na economia do Antigo Testamento, they only see the outward act. eles só veem aquele ato Whether you exterior. have that act of murdering, Se você cometeu o ato de assassinato, if not, se não, you are not guilty. você não é culpado. You are clear. Você está limpo. You are be blessed. Você será abençoado. Whether you're willing or not willing. Você desejando isso ou não. No, brothers. Não, irmão. So the Holy Spirit O Espírito Santo not only want to deal with our act, não apenas quer lidar com as nossas ações, also deal with the cause to that act. mas quer lidar com a causa, a origem daquele ato. And you also heard the word, do not commit adultery. Verse 27. Versículo 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Not act of adultery. Não é o ato do adultério, It is something in your mind. é algo na sua mente. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, the cross will deal with your mind. a cruz lidará com a sua mente. You see, Você it vê? is that mind which leads to that act. É exatamente aquilo que está na mente que vai conduzir ao ato. So think about it. Então pense nisso. This is the righteousness of disciple. Essa é a justiça dos discípulos. With the righteous disciple, A justiça dos discípulos, remember, lembre-se, they can refuse to have a second look. eles podem recusar a dar aquela segunda olhada. According to Martin Luther, De acordo com Martinho Lutero, he said, "It's no way for you to not let bird fly over your head, não tem como você impedir que um passarinho voe sobre sua cabeça. but it's possible Mas é possível to not allow the bird to build a nest upon your que head. você não permita que aquele pássaro construa um ninho na sua cabeça. When the birds fly over you, Quando aquele passarinho voa sobre você, when we have the first look at this world, quando nós damos a primeira olhada para esse mundo, that look has no sin in it. aquele primeiro olhar não tem pecado nele. Because when you walk in this world, Porque quando você anda nesse mundo, now, brother, sister, the first thing come to your eyes.
o primeiro impacto vem pela visão, pelos No seus olhos. sin involved. Não tem pecado envolvido aí. Now, brother, Agora, when you have the irmãos, first look, quando você tem o primeiro olhar, and then your will say, yes, I'm willing to do that. então a sua vontade diz, estou desejoso de fazer isso. Then you have a second look. Aí você olha pela segunda vez. That's it. Aí já é pecado. Do you see that, Você brothers vê and isso, sisters? irmãos? Today, for the Gentile people, Hoje para os gentios, for average young people, para todos os jovens hoje, now it's very difficult for them, unless you remove them from the world. a menos que você os remova do mundo, é muito When they difícil. live in this world, Porque viver nesse mundo, either they go to website, ou se eles forem na internet, or if they travel in the city. ou simplesmente andando pela cidade, Brothers and sisters, irmãos e irmãs, you cannot avoid that to look anybody. você não pode evitar de olhar para as pessoas. The first look, O primeiro olhar, nothing wrong with tem it. nada de errado. But the look here, Mas o olhar aqui it is second look. é o segundo olhar. Now this second look Esse segundo olhar, involved with the will. mas está agora relacionado com a sua Now vontade. you allow bird to build the nest upon your head. Neste momento, você acaba de permitir que o You are passarinho responsible. faça o ninho na sua cabeça. You E are você é responsible. responsável. Now you are sinful. Agora você é pecaminoso. So, Você brothers pecou. and sisters, you commit the sin. Irmãos, você cometeu o pecado. So Cometeu o remember, pecado. brothers and sisters, Então se lembra, irmãos e in the irmãs, Old Testament time, na época do Antigo according to the Testamento, law, de acordo com a lei, do not commit adultery. não adulterarás. But no. Mas não. Now Holy Spirit O Espírito Santo will deal with your heart. vai lidar com o seu coração. So, brothers, Então, irmãos, only when your heart becomes pure, somente quando o seu coração se torna puro. that's the righteousness of the disciples. Essa, então, será a justiça dos discípulos. Think about it. Pense nisso. When your mind being dealt with, Quando a sua mente é tratada, there's no way to murder. não tem como você matar. Now no Assassinar. way to commit adultery. Também não haverá maneira de você adulterar. You have nota 10. Aí você vai tirar 10. Of course, fulfill nota 5. É claro que ao tirar nota 10, você alcançou nota 5. So the Lord said, Então o Senhor He diz, come to fulfill the law. eu vim para cumprir a lei. That life, that royal life, Essa vida real, is in every son of kingdom. está em cada um dos filhos do reino. Brothers and Irmãos e sisters, irmãs, that life. essa vida. Because the life always receive the check by the working of the cross. Porque essa vida sempre é verificada pela obra da cruz. And that life E essa vida is always overcoming the temptation. sempre vence a tentação. So, brothers, Então, irmãos, whenever you see the birds flying over you, quando você observa um pássaro voando sobre você, you say no. você fala não. That's it. É isso. Then you are being kept pure. Você vai ser mantido puro. It's as simple as that, brothers. É tão simples quanto isso. Only when you nourish that mind, Somente quando você when nutre you o nourish pensamento, that thought, quando você nutre o pensamento, then you commit sin. aí você comete pecado. So you see, brothers and Então, vocês sisters. veem, irmãos e irmãs, Now, when you really reach the highest point, então quando você realmente chega no ponto mais alto, of course you pass your exam. claro que você passou no exame. So, brothers and sisters, irmãos e it's irmãs, very simple. É muito simples. So let's come to the verse 38. Vamos ao versículo 38. You have heard that it was said, eye for eye, tooth for tooth. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. That's Old Testament. Isso é o Antigo Testamento. That's justice. Isso é justiça. When someone hurts you, Quando alguém te fere, you should hurt back. You should get even. você tem que ferir de volta. Você Now, tem in que... Old Testament, No Antigo Testamento, in nation of Israel, na nação de Israel, now even in Millennium e Kingdom, até mesmo no reino milenar, remember, brothers and lembre-se, irmãos e sisters, irmãs, now the justice is the very important element. a justiça é um elemento muito importante. Now, an eye for eye, Olho por tooth olho. for tooth. E o dente por dente. If someone hurt one of my eyes, Se alguém ferir um dos meus olhos, I also should hurt another eye of his. eu também posso ferir o olho dele. That's get even. Aí nós vamos estar That's empatados. Isso é justice. justiça. Now you say, why this is the law? Então por que isso é lei? There's a reason for it. Há uma razão para isso. If you know human nature, Se você conhecer a natureza humana, especially if you know the sinful nature, especialmente se você conhecer a natureza if pecaminosa, someone hurt one of my eyes, se alguém machucar um dos meus olhos, I not only give one of his eyes, eu não apenas vou ferir o seu olho, I want to get both of their eu vou eyes. querer os dois olhos dele. That's why that's why today's modern general of nation of Israel, Então, essa é a maneira de pensar da nação moderna de Israel hoje. when they fight back,
Quando eles atacam de volta. When they fight, when their enemy attack them, they always fight back. Então, quando os inimigos atacam, eles atacam de volta. You know, what do they say? Sabe o que eles dizem? They say, we are not Christians. Eles dizem, nós não somos cristãos. If someone want me one of my teeth, Então, se alguém quiser um dos meus dentes, I will have whole mouth of his teeth. eu vou querer a boca inteira deles. Do you see that? Vocês veem isso? A dentadura It is toda. the law Essa é a lei. limit your flesh and my flesh. É a lei que limita a sua carne e a minha One carne. eye, only one eye. Um olho, apenas o One outro olho. tooth, only one tooth. Então, se for um dente, apenas o That's outro the dente. law. That's the law. Essa é a lei. If you get two eyes, Se você pegar os dois you olhos, violate the law. você viola a lei. Then you're under the curse. Aí você está sob You maldição. will be fined. Você vai ser multado. Not only Singapore is a fine country, Não apenas Singapura é um país nation fine. of Israel also fine nation. Israel também é uma nação fine. Do you see that, brothers Vocês and veem isso? sisters? And even you keep that law. Ou você guarda a lei, You keep the law unwillingly. e aí você vai guardar mesmo sem You vontade. keep Sabbath. Você vai guardar o sábado. Yes, you keep Sim, Sabbath. você guarda o sábado. But on Saturday, on Friday, Mas na the sexta-feira, young people have to watch television anyway. os jovens têm que assistir You televisão. cannot push the button. Porque no sábado você não pode If apertar you o push the botão. button, Se você apertar o botão or no if sábado, you use your remote control, mesmo se usar o controle remoto, you are working. você vai estar You trabalhando. violate Sabbath. E no sábado não pode. Now, brothers, Então, the irmãos, young people want to watch television. mas os jovens querem ver televisão. Do you see that? Você vê isso? Now, if they have to keep the Sabbath, Então, se eles quiserem guardar o sábado, they try to find some way. eles acham um jeitinho. So on Friday evening, Na sexta-feira à noite, before the sunset, antes do sol se pôr, they turn the computer on. eles ligam o computador, But unfortunately, mas infelizmente you cannot turn your channel. não pode mudar o canal. Always Silvio Santos. Vai estar sempre no Silvio Santos. You see, brother, sister, Vocês there's veem, no irmãos? other way. Não tem saída. So that's how they keep the law. É assim que eles guardam a lei. Brothers, sisters, do you see that? Irmãos, você vê isso? As a Christian, Como cristão, if you really keeps rest, se você de fato quer descansar, never in a slavery way. nunca de uma maneira escrava. So may the Lord be merciful to Que o us. Senhor tenha misericórdia de nós, Now you see that. Agora vocês One veem. eye to one eye. olho por olho. But I tell you, Mas eu, porém, vos digo, do not resist an evil person. não resistais ao perverso, If someone strikes you on the right cheek, mas a qualquer que te ferir na face direita, turn to him other also. volta-lhe também a outra. If someone wants you to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. E ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também If a capa. someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Now, brothers, Agora, irmãos, think about it. pense nisso. Now someone strike us one cheek. Então alguém bate na nossa face direita. According to the righteousness of scribe and De Pharisees, acordo com a justiça dos escribas e I fariseus, should get even. eu tenho que sair If empatado. he slap my cheek, Se ele bater na minha face, I also slap his cheek. eu também vou bater na Just face one dele. cheek, no two cheeks. Apenas numa face, não I duas. still keep within the law. Eu tenho que me manter dentro da lei. I'm righteous Eu estou justo. according to the righteousness of scribe and Aí eu Pharisees. serei justo segundo a lei Then a I should justiça dos be escribas e able to be fariseus. part in the kingdom or have mercy in the kingdom. Então, dessa forma, ainda vou conseguir fazer parte do reino But the messiânico. Lord said no. Mas o Senhor disse não. If you do that, Se você fizer isso, if you do that, you failed. se você fizer isso, você vai falhar. In the kingdom of heaven, Porque no reino dos céus, because the royal life already within pelo you, fato de você ter a vida real em você, that royal life essa vida real, is able to react. ela vai ter condição de reagir. It's much more than your enemy requires. E vai dar muito mais do que aquilo o seu inimigo demanda. But remember, Lembre-se, the requirement for your enemy, o requerimento, o requisito do seu only inimigo one cheek. é apenas uma face que ele But quer. the king of the kingdom require of you Mas o rei daquele reino demanda de você both cheeks. ambas as faces. Do you see that? Você vê isso? The requirement from the kingdom is much greater than the requirement from your enemy. A demanda do rei daquele reino é muito maior que a demanda do seu inimigo. Do you see, brother? Você vê isso, irmão? If you try strike back, Se você bater de volta, that's according to the righteousness of scribe and Pharisees. vai estar de acordo com a justiça dos escribas e But fariseus. now, what is righteousness of disciple? Mas qual é a justiça dos discípulos? Whether you are able to enter into the kingdom or not, Ou seja, vai medir se você vai ter condição de entrar no it reino ou não. depends
Whether you turn another cheek, vai depender se você vai dar outra face ou your não. enemy, after strike your cheek, O teu inimigo, após bater na tua face, so happy, ele vai ficar tão feliz. he never expects you to turn another cheek. Ele nunca espera que você dê outra face. Who asked you to turn another cheek? Quem te pediu para dar outra face? Our king. O nosso rei. Our king asked us to turn another cheek. É o nosso rei quem nos pede para darmos a outra face. We are not his slaves. Nós não somos escravos We are deles. not bound by covenant only. Nós não estamos amarrados por causa de uma We are aliança bound. We apenas. share the same life. Mas nós compartilhamos a mesma If the vida. king overcome, we shall overcome. Porque se o rei venceu, nós também venceremos. If the king has a royal life, we also have a royal E se o life. rei tem essa vida real, nós também temos. The life with such a dignity. É uma vida com tal dignidade. That dignity E essa dignidade require us to turn another cheek. demanda que nós demos a outra face. How do you know you have royal life? Como você sabe que você tem a vida real? How do you know you are the sons of the Como é kingdom? que você sabe que você é um filho do reino? Brothers, Irmãos, if you don't turn another cheek, Se você não der outra face, you will not feel happy. você não vai se sentir feliz. Why? Por quê? Because you did not listen to the king. Porque você não ouviu ao rei. You do not offend your enemy. Você não ofenderá seu He inimigo. already got what he Ele wants, já obteve o que quer, but you offend the king. mas você ofenderá o rei. Do you see that? Você vê isso? So the demand in the kingdom of heaven Então a demanda no reino dos céus is much é higher. muito mais alta. This is called the righteousness of your righteousness, Então é chamada a sua justiça, or righteousness of disciple. ou a justiça dos discípulos. Thank the Lord, brothers. Graças ao Senhor, irmão. It's so wonderful. É tão maravilhoso. Now, because of that royal life, Agora, por causa dessa vida real, you are able to turn another cheek. você pode então dar a outra Oh, face. you say, probably that's very difficult. Aí você vai dizer que isso é muito difícil. No, that's happened to the newly saved brother, sister. Não, irmãos, mas isso já aconteceu com um There's a recém-convertido. true story in China. Há uma história verdadeira na China. There was a lady who was very violent. Havia uma certa senhora que era muito violenta. If you offend her, Se você a ofendesse, she will curse you. ela ia te xingar, Not to amaldiçoar. curse your father, Não apenas xingar o seu your pai, grandfather, o seu your avô, great o seu grandfather. bisavô, o tetravô. Everybody was afraid of him. Todo mundo tinha medo dela. But one day, Mas um dia, she was saved. ela foi salva. Oh, it became the news of the village. Isso se tornou as boas novas naquela So vila. one young person tried to test whether that's really true or not. Aí um daqueles jovens lá tentou experimentar para saber se aquilo era verdadeiro ou não. So that boy tried to pick up one sweet potato Então aquele jovem pegou uma batata doce and hit at her. e jogou nela. Then of course run for his life. E aquela que fugiu. Because otherwise he will curse. De She will curse De her. outra curse forma, him. ele ia ficar, ela ia xingá-lo de todo So jeito. he run away. Ele fugiu. And then that sister, Então aquela irmã, she's saved. ela era salva So he agora. picked up the sweet Ela potato. pegou aquela batata doce. She went home. Ela foi para casa. She went to the backyard. Ela foi lá pro quintal. And then he sowed that sweet potato in the backyard. Ela plantou aquela batata doce. A year later, Um ano depois, one potato uma batata became doce many se potatoes. tornou muitas batatas So he doces. carried 2 baskets of sweet potatoes. Então ela colheu 2 cestos de batata doce. And then he went to the home of that young man. Então ela foi até a casa daquele He jovem. knocked the door. Ela bateu na porta. And that young man opened the door. E aquele jovem abriu a porta. And that sister said, E aquela irmã do disse: you recognize me? Você me A reconhece? year ago, Um ano you atrás, hit me with one small potato. você me jogou uma batata doce. Now it's grown many potatoes. Observe que agora muitas batatas doces It's estão aqui. all yours. São todas suas. Brother, that's Irmãos, true irmãs, story. essa é uma história verdadeira. Why? Por quê? Turn another cheek. Ela deu outra face. Go another Ela mile. caminhou uma outra milha. Yes, you suffer. Sim, você sofre. But brother, Mas, irmãos, you are willing to take up the cross. você está, follow the Lord. está desejoso de tomar a cruz para seguir o Senhor. Why you follow the Lord? Por que você serve Who o is the Senhor? Lord? Quem é o Senhor? Our King. É o nosso The rei. royal King. O rei. That life is always overcoming. Aquela vida é uma vida que vence. That life always have surplus. É uma vida que sempre tem em Always abundância. something more. Sempre tem algo mais. Always something extraordinary. Uma coisa que é uma vida que é completamente extraordinária. So what is the righteousness of disciples? Qual que é a justiça dos discípulos? It's extraordinary É uma righteousness. vida extraordinária. Surpassing the righteous of scribes
and the Pharisees. ultrapassa a justiça dos escribas e fariseus. So, brother, Então, irmãos, if you read on, se você continuar a ler, what the Bible said? o que a Bíblia diz? Verse 43. Versículo You have 43. heard that it was said, love your neighbors and hate your enemy. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. That's righteousness of scribe and the Pharisees. Esta é a justiça dos escribas e fariseus. But I tell you, Eu, porém, vos the digo, king tells you, o rei te diz, love your enemies amai os vossos and inimigos pray for those who persecute you, e orai pelos que vos perseguem, and you may be sons of your Father in heaven. para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. By doing so, Fazendo assim, you are the sons of kingdom, vós sereis filhos do the reino, kingdom of our o Father. reino do nosso Pai, That's why you may be the sons of your Father in heaven. para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. That's why you can call the kingdom of heaven yours. É por isso que você pode chamar o Rei dos céus de Then you seu Pai. receive the reward. Aí você recebe a recompensa. During the millennium kingdom, Durante o reino milenar, you will enter into the kingdom of heaven. você entrará no reino dos céus. It means the kingdom of heaven proper. Significa o reino dos céus propriamente dito. So now the Lord tried to explain to us E agora o Senhor tenta nos explicar. why this so. Por que é assim? Now, if you pray, if you love your enemy Se você amar o seu inimigo and who persecute you, e aqueles que te perseguem, even pray for them. e até mesmo orar por eles, And then, definitely, now you're pretty sure you are the sons of your Father in e heaven. aí então você vai estar certo que você é filho do seu Pai Celeste. Then you will call the kingdom of heaven yours. Aí você vai chamar o Rei dos céus de During seu Pai. the millennium kingdom. Durante o reino milenar. And then the Lord tried to explain. Então o Senhor vai tentar explicar. Now, because this kingdom is kingdom of our Father. Porque esse reino é reino do nosso Pai. Now, who is our Father? Quem é o nosso Pai? He causes his sun to rise on the evil and the good. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons. He sends the rain on the righteous and unrighteousness. E vir chuva sobre justos e injustos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs. he did that for both friends and enemies. Ele fez isso tanto para os amigos quanto para os inimigos. Now, verse 46. Versículo 46. If you, those who love you, Porque se amardes os que vos amam, what reward will you get? que recompensa tendes? You see, brother, sister? Bem, irmãos. Now you know what is the meaning of entering into kingdom. Agora você entende o significado de entrar no reino. What do you mean by calling the kingdom of heaven O yours? que significa chamar o reino dos céus de seu? If you love those who love you, Se você amar aqueles que te amam, you will get the reward. você não vai receber Do you recompensa. see that? Você vê If isso? you want to get the reward, Se você quiser receber a recompensa, you have to do something more. você tem que fazer algo mais. Are not even tax collectors doing that? Não fazem os publicanos também o mesmo? No reward. Não tem recompensa. So you see, brothers, Então, vocês veem, when you irmãos, love, quando você ama, you have to love to the point você tem que amar até o ponto you will receive the reward. que você receba a recompensa. Our Heavenly Father Nosso Pai Celestial has sun to rise on the evil and also on the good. faz nascer o seu sol sobre maus e bons. He sends rains on the righteous and E vir unrighteousness, chuvas sobre justos e injustos, friends and the enemy. amigos e inimigos. He not only loves those who love him, Ele não apenas ama os que amam ele, he also loves those who hate him. mas ele também ama aqueles que o odeiam. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's our Heavenly Father. Esse é o nosso Pai Celeste. This kingdom is the kingdom of our Father. Esse é o reino do nosso Pai. So, verse 47. Versículo 47. If you greet only your brothers, E se saudardes somente os vossos irmãos, what are you doing more than others? que fazeis demais? Brothers, Irmãos, what the king asks of you o que o rei te pede is something more than others. é algo mais do que os Some outros. extraordinary. Algo extraordinário. Your life is extraordinary. A sua vida é extraordinária. All the people are common people. Todas as pessoas são comuns, You are different. mas você é diferente. You are king. Você é rei. You belong to royal family. Você pertence a uma família real. You in your body running the royal blood. No seu corpo flui o sangue real. Do not even pagan do that. Os gentios também não fazem o mesmo. So you see, brother and sister. Então vocês veem, irmãos. Finally, the Lord said, Finalmente o Senhor diz: "Be perfect, portanto, sede vós perfeitos, as your heavenly Father
is perfect. Como perfeito é o vosso Pai Celeste. If you belong to the kingdom, Se você pertence ao reino, if you are the sons of the kingdom, se vocês são filhos do reino, you are in the kingdom of our Father. você vai estar no reino do nosso Pai. There is a requirement here. Há um requisito aqui. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai Here Celeste. is a problem. Aqui tem um problema. How can we as perfect as our Father? Como podemos ser nós perfeitos como é o nosso Pai Can we be Celeste? holy as our heavenly Father? Será que nós podemos ser santos como o nosso Pai Definitely Celeste? not. Claro que não. Fortunately, Felizmente, our Lord say, be perfect. o Senhor diz sede perfeitos. Our Lord says something according to context. O Senhor diz aquilo num contexto. How your heavenly Father perfect? Como é que o vosso Pai Celeste é perfeito? He was perfect in love. Ele é perfeito em amor. Why? Por quê? He loved both the friends and the enemy. Ele ama tanto os amigos quanto inimigos. If we only love those who loves us, Se nós amarmos somente aqueles que nos we will amam, receive no reward. não receberemos recompensa. Now, if we want to receive rewards, Se você quiser receber recompensa, not only love our friends and also love our enemy. não apenas ame os seus amigos, mas também os inimigos. So you see, Então, vocês the veem, love of a heavenly Father is perfect love. o amor do Pai Celestial é amor perfeito. If you only love those who love you, Se você somente amar aqueles que te amam, your love only with half circle. o seu amor estará num círculo restrito. Your love will be completed O seu amor vai ter só um semicírculo. O seu when you amor será love completo your enemy. quando você amar então seus inimigos. When you turn another cheek. Quando você dá outra face. When you go another Quando mile. você caminha outra milha. When you pray for those who persecute you. Quando você ora por aqueles que te perseguem. We are able to say with the Lord on the cross. Quando você for capaz de dizer como o Senhor na cruz. Forgive them. Perdoai-lhes. Because they do not know what they are Porque não doing. sabem o que fazem. That's exactly the prayer of martyr Stephen. Foi exatamente a mesma oração de Estevão, o mártir. So, brother, Então, irmãos, we can never as holy as our heavenly Father. nós nunca podemos ser tão santos quanto o nosso Pai Celeste. In one aspect, Mas em um aspecto, we can be as perfect as our heavenly nós Father. podemos ser tão perfeitos quanto o nosso Pai Celeste. When we love our enemy, Quando nós amamos os nossos when we inimigos, turn another cheek, quando nós dermos a outra face, our love become perfect. o nosso amor se torna perfeito. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's kingdom of heaven. este é o reino dos céus. Do you see that? Vocês veem isso? And when you have a perfect love, Então, quando você tem um amor perfeito, you fulfill the law. você cumpre a lei. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, now agora we are able to enter into the kingdom of heaven, nós podemos entrar no reino dos céus receiving our e reward recebemos a nossa recompensa during that 1,000 years. durante aqueles 1000 anos. Then we are able to reign, to shine with Christ, Então, nós poderemos resplandecer to com Cristo, feast with Christ, banquetear com Cristo to reign with e Christ. reinar com Cristo. That's our reward. Essa é a nossa recompensa. So, brothers and Então, sisters, irmãos e it's irmãs, very é clear muito claro that chapter 5, que o capítulo 5, most important chapter. o capítulo mais importante, When you come to chapter 6, quando chega ao capítulo 6, not just righteousness, não apenas justiça, the act of righteousness. mas os atos de justiça. Verse 1. Versículo 1. Be careful not to do your acts of righteousness before men, Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante to dos be homens, seen by them. com o fim de ser vistos por ele. If you do, De outra you will sorte, have no reward from your Father in heaven. não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Chapter 6, Capítulo 6. parallel to chapter É 5. paralelo ao capítulo 5. Chapter 5, Capítulo 5. the righteousness of disciple, A justiça dos the discípulos righteousness of scribe and e a Pharisees. justiça dos escribas e fariseus. Now, chapter 6, Capítulo 6. the act of righteousness of disciple, Os atos de justiça dos the discípulos act of righteousness of Pharisee and e disciples. os atos de justiça dos escribas e fariseus. When you try to do the act of righteousness, Quando você tenta realizar os atos de justiça, now either to give to the needy, quer seja dar esmola aos or pobres, to pray, ou orar, or to fast, ou jejuar, these are acts of righteousness. esses são os atos de justiça. But remember, Mas lembre-se, even when you do the act of righteousness, mesmo quando se realiza os atos de you justiça, have to surpass that of scribe and Pharisees. você tem que ultrapassar os dos fariseus e escribas. They put on the mask. Eles colocam uma máscara. They pretend to be very spiritual. Eles fingem
fingem ser muito They espirituais. pretend to be very godly. Eles fingem ser muito When piedosos. they give the needy, Quando eles dão para os they want pobres, everybody to know eles about querem it. que todos When saibam. they pray, Quando eles they oram, want everybody to know eles about querem it. que todos saibam. When they fast, Quando eles jejuam, they want everybody to look at their eles face. querem que todos olhem para seus How seus spiritual are rostos. they? Ah, quão espirituais são. Brothers, by Irmãos, doing ao so, fazer assim, they receive the earthly reward. eles recebem a recompensa terrena. But thank God, Mas graças a Deus, there is a reward reserved for the sons of the kingdom. há uma recompensa reservada para os filhos do reino. Now, if your righteousness surpass that of scribe and the Pharisees, Se a vossa justiça não ultrapassar dos escribas e fariseus, you will receive reward. se ultrapassar, você vai receber Do you see recompensa. that? That's what the Lord É isso says. que o Senhor disse. You will enter into the kingdom. Você entrará no reino. But more than Mas that, mais do que isso, not only the righteous of disciple, não apenas a justiça dos discípulos, also the act of righteousness. mas também os atos de justiça. When we have spiritual exercise, Quando nós temos o exercício espiritual, either giving to the needy, quer seja dar aos pobres, or pray, ou oração, or fast. ou jejum. Brothers and Irmãos e sisters, irmãs, even when we do that, mesmo quando fazemos isso, you see that você vê, now it ought to be extraordinary. tem que ser extraordinário. Do you see that? Vocês veem isso. And only because it's so extraordinary, Mas somente pelo fato de ser tão extraordinário, then então, you will receive the rewards from your Father in heaven. então você receberá a recompensa do vosso Pai que The está same nos thought. céus. Same thought. O mesmo, Now more practical agora mais prático. in our Christian life, Na nossa vida cristã, brothers and irmãos e sisters. irmãs, Then when you pray, quando você ora, sometimes you want your prayer to be answered. você quer que a sua oração seja ouvida. Not only that, Mas não apenas isso. the reason A razão why when you pray. que quando você ora, So, for example, in the verse 5, when you pray, do not like the hypocrites. versículo 5, que quando orares não sereis For como the- os hipócritas. And then I tell you the truth. Verse 6, but when you pray, go into your room, Versículo 6, tu porém quando orares, entra no teu close the quarto door and pray to your Father e fecha a porta e orarás a teu Pai, who is unseen, que está em secreto, who is hidden, que está em oculto, who is in secret. que está em segredo, não visto, não Then your invisível. Father who sees what is done in secret. E teu Pai que vê em secreto, You are in secret. você está em secreto, He is in secret. ele está em secreto. You are hidden. Você está escondido, He is hidden. ele está escondido. Because whole kingdom Porque o reino inteiro is in mystery. é em mistério, It's hidden está from escondido the eyes of the world. aos olhos do mundo. The world do not see the throne, O mundo não vê o trono, but the life is here. mas a vida está So aqui. you see, brothers and Então vocês sisters, veem, irmãos, what is kind of kingdom life? que tipo de vida How do you live real the é essa? kingdom life? Como é que nós vivemos a In vida a do very reino? practical De uma way. maneira muito prática. Of course you É pray. claro que você ora. Now when you pray, Quando você orar, normally we want our prayer to be A answered. gente quer que a nossa oração seja ouvida, But brother, respondida, irmãos. you have to pray. Você tem que Not orar. only your prayer to be answered, Não que a sua oração seja respondida. your prayer need to be rewarded. A sua oração tem que ser recompensada. How many prayers Quantas orações are the prayer we will have our reward? que terá também a recompensa? So when you pray Quando você orar and go into your room, vá para o teu quarto close the door, e fechada a and porta, pray to your Father who is unseen. orarás a teu Pai que está em secreto. Then your Father E teu Pai, who see what is done in secret que vê em secreto, will reward te you. recompensará. Brothers, Irmãos, so that's how we live a hidden life today. é assim que nós vivemos uma vida oculta hoje. The nature of this kingdom Porque a natureza deste reino is kingdom in mystery. é o reino em mistério. Our glory will be in the future. A nossa glória está no futuro. Today we're still in the wilderness. Hoje ainda estamos no deserto. From one wilderness to another De um wilderness. deserto a outro deserto. Hidden. Ocultos. Hidden in this cave. Escondidos nessa Hidden in that caverna. cave. Escondidos naquela If you caverna. go to Dead Sea. Se você for ao Mar Morto. If you go to Engedi, Se você for para Engedi. you'll find many caves there. Você vai ver muitas cavernas ali. Some of the caves Alguma daquelas cavernas were the hidden place of David. era o lugar onde Davi se escondia. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, our Christian experience, a nossa experiência cristã, either our prayer
A nossa oração, either our Bible reading, ou a nossa leitura da Bíblia, any spiritual exercise. qualquer exercício espiritual, Remember, lembre-se, we always do something in the presence of God, nós sempre fazemos algo na presença de not Deus, before the world. não diante do mundo. And our Father is unseen. E o nosso Pai que não é visto. And then but even unseen, the Father who sees what is done in secret. E mesmo o Pai, e na tradução em inglês fala, que vê aquilo que é feito em Anything secreto. done in the world, Tudo aquilo que é feito no mundo. we already receive our reward. Se for feito diante do mundo, nós já We recebemos already a receive our recompensa. glory. Já recebemos a glória. The light of your glory too bright. O brilho da tua glória vai ser muito claro. The Father cannot see it. O Pai não pode ver. You already have your reward. Você já teve sua recompensa. Only when you are secret. Mas somente quando você está em No secreto. glory. Não haverá glória. No applause from the world. Não haverá aplauso do mundo. The Father see you Mas o Pai verá in secret. em segredo. Pray in secret. Ore em secreto. Study the Bible in secret. Estuda a Bíblia em Give secreto. to the needy in secret. E dê aos pobres em secreto. Taking up the cross in secret. Toma sua cruz em secreto. Never murmur against the other people. Nunca murmure contra os Sometimes outros. when you suffer, Algumas vezes quando você sofre, next day everybody knows no dia seguinte todo mundo já sabe. how your mother-in-law did terrible thing to you. Como é que a sua sogra te causou problemas? Brother, Irmãos e if irmãs, you really suffer the suffering, se você de fato sofrer, if you Senhor, really take up the se cross, você realmente tomar a cruz, if your mother-in-law really do something terrible on you, se a sua sogra fizer algo terrível com você, you take up your cross toma sua cruz in secret. em segredo. But if you boast of your cross, Se você expuser a sua cruz, oh, that's what Peter did. foi isso que Pedro fez. If my brother sin against me, Se meu irmão pegar contra mim, who is brother? quem é o seu Of irmão? course, angel. Claro que era Then André. he said to the Lord, E ele disse para o Senhor, how about forgive him 7 times? então o que o Senhor acha de eu perdoá-lo 7 vezes? On the one hand, he lado- boasts of his forgiveness. He boasts of his forgiveness. De alguma forma ele estava se vangloriando do On seu the other perdão. hand, Por outro he lado, tried to give the report to the Lord. de outra forma ele estava querendo You expor ao see Senhor. how he offended me? Observa como é que ele me But ofendeu. I forgive him 7 times. Então eu já perdoei ele 7 He vezes. hurt me 7 times, brother. Ele me magoou Lord. 7 vezes, That's Senhor. why I forgive him 7 É por isso times. que eu perdoei On 7 the one vezes. hand, Por um lado, how overcoming I am. como vencedor eu How sou. victorious I Quão am. vitorioso eu On sou. the other hand, Por outro lado, how terrible is my brother quão terrível, meu irmão. who offended me 7 Que me times. ofendeu 7 vezes. Brothers, Irmãos, you take up your cross, toma sua cruz. but not in secret. Você tomou a cruz, mas não em You secreto. make it known to the world. O mundo inteiro sabe. You even make it known to the Lord. Você até mesmo faz com que o Senhor saiba. Brothers, Irmãos, if you are secret, se você fizer em if you take secreto, up your cross in se secret, você tomar sua cruz em secreto, you have no glory. se você não fizer isso, você não tem The glória. Lord can see you clearly. Mas o Senhor poderá ver você If you claramente. receive the reward from the Lord, from the world, Mas se você receber a recompensa do mundo, everybody said, todo she's just like Madame Guillaume. mundo vai dizer, ela é como a Madame Guion. You are clothed with the glory. Você vai estar coroado You de receive your glória. reward. Você já recebeu sua recompensa. And the Lord and the Father who is unseen, who is in secret, Mas o Pai que não é visto, está em secreto, he couldn't see you anymore. ele não pode te ver mais. Your glory is too bright. A sua glória é muito brilhante. So, brothers, Então, irmãos e irmãs, how you can be sure como você pode ter certeza One day. que um dia we can enter into the kingdom nós poderemos entrar no reino while we are on earth? enquanto estivermos na We terra, are in the wilderness. quando estivermos no deserto, When you give to the needy, quando você der aos pobres, when you are fasting, quando você jejuar, when you are praying, quando você estiver orando, when you have a daily light, Christian light in the presence of the Lord, quando você tem uma vida cristã diante do Senhor, you do it in secret. você faz em secreto. You do it in a hidden way. Você faz de uma maneira oculta. By this way, Dessa forma, your way of life o seu caminho surpass the Sua vida- way of the Pharisees and the scribes. o seu caminhar ultrapassará o dos escribas e fariseus. They do act of righteousness. Eles realizam atos de justiça. They pray. Eles oram. They give to the needy. Eles dão aos pobres. They fast. Eles jejuam. But brother, Mas, irmãos, the way they do a it maneira com que eles fazem isso, won't have any. They already had the reward. eles já receberam a recompensa. They already received the glory in this life. Eles já receberam a glória nesta vida. But brother, Mas, irmãos, our glory still in future. a nossa glória está no futuro.
Let us take up our cross. Vamos tomar a nossa cruz. Let us put down the shame of Christ. Vamos- Reproach of Christ. Vamos, Reproach of Christ. vamos assumir o opróbrio de Cristo. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs. when we walk this way Quando nós andarmos dessa forma, in our daily life, nossa vida diária it's a hidden life. é uma vida oculta. By this way, Dessa forma, brothers, sisters, irmãos e irmãs, then you discover você descobre our life, a nossa vida, our way, o nosso caminho. surpass the way of scribes and Pharisees. Ultrapassará o dos escribas e fariseus. But more than that, Mas mais do que isso, this only nation of Israel. são apenas a nação de Israel. How about the Gentile? E no tocante aos gentios, You should do much better than they. você tem que fazer muito melhor do que How eles. do they live their lives? Como eles vivem as suas They vidas? worry all the time. Eles se preocupam o tempo todo. What to eat, O que vão comer? what to O que nós dress. vamos vestir? Brothers, Irmãos sisters, e irmãs, don't worry. não se preocupe. Don't worry about tomorrow. Não se preocupe com amanhã. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, why? por quê? Your life depends on the Lord. A sua vida depende do Senhor. The king is responsible to your life. O rei é responsável pela sua vida. So if you worry just like they worry, Se você preocupar como eles se preocupam, you don't have a reward. você não terá recompensa. When you have the reward, Como você terá recompensa? brothers, sisters, Irmãos e irmãs, remember, lembre-se, only when you seek his kingdom and his righteousness, somente quando você buscar o seu reino e a sua justiça, all this will be given to e you. todas essas coisas serão dadas. Now, brothers, Então, irmãos, think about it. pense You nisso. never live like the Gentile. Você nunca vive como os gentios. That's all they worry. É tudo que eles se preocupam. What to eat, O que comer, what to o que dress. vestir. But no, Não. you don't have to worry. Você não tem que se preocupar. Only thing you worry is your worry. Tudo que você tem que se preocupar é com a sua preocupação. For that reason, Por essa razão, brothers, sisters, irmãos e irmãs, we live a life nós vivemos uma vida which really surpass the life of Gentile. que ultrapassa a vida dos gentios. In other words, Em outras palavras, our life is extraordinary life. a nossa vida é uma vida extraordinária. Not only extraordinary life, Não apenas uma vida extraordinária, also extraordinary living. mas também é um viver extraordinário. And our living E o nosso viver surpass the living of scribes and Pharisees, ultrapassa o viver dos escribas e fariseus and also e também the Gentile. dos gentios. That's chapter 6. Isso é o capítulo 6. That's Sermon on the Mount. Esse é o Sermão no Monte. Then how can we reach there? Então, como é que nós podemos alcançar isso? The Bible said, A Bíblia diz: ask, it will be given to you. pedi e dá-se-vos-á, Seek, you will find. buscai e achareis, Knock, the door will be open to you. batei e abri-se-vos-á. So, 7, brother, what 7. can you do now? O que você How faz are you going to agora? live this kind of life? Como é que você vai viver esse tipo de vida? How can we enter into the kingdom of Como heaven? é que nós podemos entrar no reino dos céus? Ask, seek, and knock. Pedi, buscai e batei, And it will be given to you. e será dado. And what the Lord E said, o que o Senhor diz? so the Lord said, if then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus What are the dará boas coisas aos que lhe pedirem. What are the good things? Quais são essas boas coisas? Sermon on the Mount. É o Sermão no Monte. That's good things. Essas são as boas coisas. You have asked for it. Você tem que pedir por essas coisas. It is please the Heavenly Father who give you the good things. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas. You knocked. Você bateu. The door will open. A porta se abriu. Now the Lord answer your prayer. Aí o Senhor responde a sua oração. Then the Lord said, enter through the narrow gate. Então o Senhor fala, entrai pela porta estreita. When you knock the door, Quando você bate a the porta, door is open. a porta se abre. You find it's narrow gate. Você vai descobrir que é uma porta estreita. Brothers, sisters, Irmãos e do you irmãs, see that? você vê isso? When we pray, Quando nós the oramos, Lord answer our prayer. o Senhor responde a nossa Now oração. He show us the door. Ele nos mostra a He porta. show us the gate. Ele nos mostra a It's porta. a narrow gate. É uma porta estreita. And it's narrow way.
place. É um caminho estreito. Now you understand. Agora você entende. Brother, sister, Irmãos to e irmãs. be the sons of the kingdom Para sermos filhos do reino, means to go through narrow gate. significa passar pela porta estreita. It means that to go through the narrow, to travel on the narrow E road. significa andar pelo caminho apertado. And that road will lead us to life, Mas esse caminho nos conduzirá à vida. the life abundant. A vida abundante. Not only royal life, Não apenas uma vida real, more abundant royal life. mas uma vida real mais You abundante. see that? Você vê isso? And not only that, E não apenas isso. now we will bear the fruits. Agora nós produziremos frutos. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e now irmãs, if you really bear the Se fruits, realmente você produzir what is frutos, the result? qual que é o resultado? And then here we are told, E aqui nos é dito, and verse 21, versículo 21, not everyone who says to me, nem todo que me diz, Lord, Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. but only who does his will of my Father who is in heaven. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. You see, brothers and sisters, Vocês veem, meus here is narrow way. Aqui está o caminho estreito, Going apertado, through the narrow door, passando pela porta estreita. now you bear the fruits. E agora você produz o fruto. Now, what kind of tree is Que that? tipo de árvore é essa? Now you have find two kind of people Você tem dois tipos de because pessoas belong two kind of que trees. pertencem a dois tipos de Now, árvores. one fruit said the one fruit is this: Dos frutos é o seguinte: Lord, Lord. Senhor, Senhor. Then they thought that verse 22. Versículo 22. Many will say to me on that day, Muitos naquele dia hão de me dizer: Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? Now these are only the sons of the kingdom, Excuse me. not only sons of the Não kingdom, apenas os reinos dos also os filhos do servants reino, of kingdom, also servants of kingdom, mas também os servos do cast reino. out demons Eles expulsaram and demônios perform e miracles realizaram milagres and prophesy in your e name. profetizaram em teu nome. Then I will tell them plainly, Então lhes direi explicitamente: I never knew you. nunca vos conheci. In Greek means I never approve of you. Em grego significa eu nunca vos aprovei. Away from me, Apartai-vos de mim, evildoers. os que praticais a iniquidade. What does that O mean? que significa isso? Now, when you bear such a fruit, Não significa que quando você produz tal fruto, no reward. não tem Do you recompensa. see that? Você vê isso? It means you are outside of the kingdom. Significa que você está fora do reino. It means that Significa now que- during that 1,000 Que years, durante aqueles 1000 anos, you brothers and sisters, Irmãos e irmãs. the Lord said, away from o me. Senhor diz: apartai-vos de mim. Then during that 1,000 Então, years, durante aqueles 1000 anos, and these people are out of His presence. essas pessoas estarão fora da presença do Senhor. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, today, are you in the presence of the Lord? hoje você está na presença do Senhor. Now, if you commit your Se sins você comete pecados and you're out of the fellowship, e você então tem a comunhão quebrada, then we are out of His presence. então nós estamos fora da sua We presença. never lose our Nós salvation, nunca perdemos a but salvação. we may lose the joy of our Nós salvation. podemos perder a alegria da salvação. Today it is true. Hoje é The verdadeiro. same thing happened in that 1,000 years. Então a mesma coisa acontecerá naquele milênio. So you see, brothers and Então você vê, sisters, irmãos e irmãs, remember lembre-se, this narrow way, esse é o caminho this narrow estreito, door, essa porta estreita. the righteousness of the disciple A justiça dos discípulos is extraordinary. é The extraordinária. living of O disciples viver dos are discípulos extraordinary. é extraordinário. Unless you are extraordinary, A menos que você seja extraordinário, you can never enter into the kingdom of God. você nunca vai poder entrar no reino de Deus. And then who can enter? Kingdom of heaven. Who can enter into the kingdom of Quem heaven? pode entrar no reino dos céus? The Lord said, O Senhor disse: but only he who does the will of my Father who is in heaven. somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Now, what is the will of my Father? Qual é a vontade do meu Pai? The Sermon on the Mount. O sermão no monte. In this Sermon on the Mount, Nesse sermão do monte, you find the will of my Father. você descobre ali a vontade do meu Pai. So that's why, É por isso verse 24. que no versículo 24, Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built the house on the rock. todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como
comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Now here, these words are mine. Minhas palavras, These words are mine essas minhas palavras refer to Sermon on the Mount. referem-se ao sermão no These monte. words are mine Essas minhas palavras is the gift. After, when we pray, the Lord give to us. é aquilo que o Senhor vai nos dar quando oramos. So you see that? Então vocês veem isso. Wise man, foolish man. O homem prudente e o homem tolo. Narrow way, broad O way. caminho estreito e o caminho largo. Tree bear fruit, not bear the fruit. A árvore que produz frutos bons e que produz frutos maus. And the righteousness of the son of the kingdom, E a justiça dos filhos do reino, righteousness of Pharisees and the Pharisees and the scribes. e a justiça dos fariseus e dos escribas. Do you see the great divide here? Você observa a grande divisão aqui? Do you see that? Você vê isso? And now E agora? we conclude chapter 5, 6, 7. E agora o Senhor conclui os capítulos 5, 6 We e 7. conclude the Sermon on the Nós Mount. concluímos o sermão no monte. The words of wisdom already been given. As palavras de sabedoria já foram proferidas. Now, this word not for your appreciation. Essas palavras não são para você apreciar. Rise up and act upon it. Levante-se e haja em relação a isso. Then you are obey the will. Then you are the obey that you are do the will of my Father who is in heaven. Então você estará fazendo a vontade do meu Pai que está nos céus. So, brothers, Então, irmãos, this is the words of the kingdom. essas são as palavras do reino. Deeper than just getting saved. É muito mais profundo que apenas ser salvo. This gospel Este evangelho is called gospel of kingdom. é chamado evangelho do reino. Not just initial salvation. Não apenas aquela salvação inicial. The life grow and grow. A vida cresce e cresce. Finally, sonship. E finalmente a filiação. That's the beginning Aí é o princípio. of kingship. É o princípio de By nós the further reinarmos. work of the cross, Pelo trabalho mais profundo da cruz. we live a hidden life. Nós vivemos uma vida We oculta. turn another cheek. Nós damos a outra face. We pray in secret. Nós oramos em secreto. Brothers, Irmãos, this is the kingdom in mystery. esse é o reino em mistério. Today the cross, Hoje a cruz, tomorrow the crown. amanhã a coroa. Today the wandering, Hoje o vaguear, like David. como Davi. But one day Mas um dia there will be throne there. haverá um trono ali. That's the kingdom of David. Esse é o trono de Davi. The throne O reino of de Davi. David. E o trono de Davi. That's the fashion of the king. Esse é o molde do reino. We understand our king. E assim nós entenderemos o nosso rei. And if this is our king, E se este é o nosso rei, we are his sons. nós somos seus filhos. We are his subjects. Nós somos os seus súditos. Now this form the kingdom of heaven. Então isso aí forma o reino dos céus. Thank the Lord. Graças ao Senhor. That's the first discourse. Este é o primeiro discurso. That's all for tonight. E é o que teremos hoje à noite. Let's pray. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós damos graças ao Senhor. Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos falado nessa noite. Amen. Esse é o nosso pedido, o clamor do nosso coração, que pela Tua misericórdia, Senhor, o Senhor nos capacite, pela Tua própria vida, Senhor, a colocarmos o que ouvimos em prática. Amen. Senhor, nós somos aqueles que falhamos vez após vez. Senhor, mas nós declaramos, Senhor, que o nosso desejo nessa noite é que o Senhor possa cumprir essa realidade, essa palavra em nossa vida. Amen. Senhor, que o Senhor venha nos ganhar e nos cativar para o Senhor. Amen. É o que nós pedimos, Senhor, no nome precioso do Senhor Jesus. Amen.